Diante dessa palavra, de tudo que cantamos, não há nada melhor que o nosso Deus. E hoje Ele quer dar mais dele a nós. Amém? Você crê nisso? Ele é o melhor que nós temos para receber aqui nesse lugar, nessa manhã. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia já para esse momento da palavra, no livro de Jó, capítulo 19. Enquanto você abre, quero te lembrar, nós estamos numa série de mensagens sobre cura interior. Então já estamos há algumas semanas sendo ministrados nesse assunto e hoje é a continuidade dessa série, onde vamos estar falando sobre recebendo a cura para o ressentimento. Então abra sua Bíblia no livro de Jó, que é o ponto de partida e o livro base para a nossa mensagem de hoje. Então, Jó, capítulo 19, começa assim: Então Jó respondeu. Então aí, já é um versículo isso aí. Então, quando perguntarem, fala um versículo pequeno da Bíblia. Tem Jesus chorou e tem esse daí. E no livro de Jó ainda tem outro versículo assim, e Jó disse, que é menor do que Jesus chorou. Então, fica a dica aí, quando você participar de uma gincana pegadinha, que sempre tem essa, então você sabe que tem esse versículo aí. Versículo 2. Até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes. Não se envergonham de agredir-me. Se é verdade que me desviei, meu erro só interessa a mim. Se de fato vocês se exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação, saibam que foi Deus que me tratou mal e me envolveu em sua rede. Se grito, é injustiça. Não obtenho resposta. Clamo por socorro. Todavia, não há justiça. Ele bloqueou meu caminho e não consigo passar. Cobriu de trevas as minhas veredas. Despiu-me da minha honra e tirou a coroa de minha cabeça. Ele me arrasa por todos os lados. Enquanto eu não me vou, desarraiga a minha esperança, como se arranca uma planta. Sua ira acendeu-se contra mim. Ele me vê como inimigo. Suas tropas avançam poderosamente, cercam-me e acampam ao redor da minha tenda. Ele afastou de mim os meus irmãos, até os meus conhecidos estão longe de mim. Os meus parentes me abandonaram e os meus amigos esqueceram de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me estrangeiro, veem-me como um estranho. Chamo o meu servo, mas ele não responde. Ainda que eu lhe implore pessoalmente, minha mulher acha repugnante o meu hálito. Meus próprios irmãos têm nojo de mim. Até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam. Aqueles que amo voltaram-se contra mim. Não passo de pele e ossos. Escapei só a pele dos meus dentes. Misericórdia, meus amigos. Misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Amém? Texto do livro de Jó, de um dos momentos mais melancólicos, talvez, da vida de Jó, e que é um livro que, por si só, se você já conhece toda a história, sabe que é um livro desconfortável de ler. É uma história meio indigesta que muitas vezes nos coloca até em crise, tamanho o sofrimento na vida de Jó. Mas hoje nós vamos falar então sobre a questão do ressentimento, sobre a necessidade de recebermos cura para o ressentimento. E no livro que nós lemos, no texto que nós lemos, nessa perícope do livro de Jó, já nos mostra o momento onde Jó ele está magoado, onde Jó ele está ressentido,
a partir de tudo que aconteceu com ele, mas principalmente em relação à reação das pessoas à volta dele. É muito importante nós falarmos sobre a questão do ressentimento nessa série de cura interior, porque o ressentimento é uma grande arma do diabo para destruir as nossas vidas. Porque o ressentimento, diante de tudo aquilo que nós entendemos como relacionamento, é uma das questões mais importantes no nosso coração, que nos coloca numa condição de isolamento. Estamos feridos, estamos magoados, e a tendência da pessoa ressentida é se afastar de pessoas, é não confiar mais naqueles que estão perto, e acabar assumindo uma condição de não querer se relacionar mais, de não querer mais desenvolver relacionamentos profundos. Mas você conhece bem o que a Bíblia diz sobre a estratégia do diabo, que é estar ao derredor. O diabo está ao derredor, ungindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Eu não sei se você já viu aqueles documentários na Netflix. Eu gosto muito desses documentários de animais, e alguns deles você vê que o leão ele é um predador. Mas que o leão ele não ataca a presa de qualquer maneira. O leão ele é estrategista, ele tem astúcia, ele espera o momento certo, e muitas vezes nesses documentários nós vemos então o leão a derredor. Ele está acompanhando, ele está fazendo aquele som alto, rugindo, amedrontando, muitas vezes aqueles diversos animais, aquela manada que está ali. E a gente fica pensando, mas o leão, esse rei da selva, com toda essa força, com toda essa ferocidade, não poderia entrar ali e tragar um animal? Mas não é assim. Talvez o leão até conseguiria, mas a gente vê também nesses documentários que muitos leões tentam fazer isso e não dá certo. O leão ele fica amedrontando, ele fica esperando, porque ele sabe que em algum momento, algum daqueles animais vai ficar para trás da manada. Algum daqueles animais ficará ferido. Algum daqueles animais, por algum motivo, vai ficar sozinho e isolado. E quando aquele animal está ali isolado, é quando o leão vem e ataca com toda a sua força, e não há o que aquela presa frágil possa fazer. Por quê? Porque uma vez ela estava junto de um grupo, cercado daqueles que eram seus pares, mas agora isolado, não tem mais alguém que possa socorrê-lo. E assim é na nossa caminhada espiritual. O ressentimento, quando entra no nosso coração, acaba nos isolando, nos colocando numa caverna. E aquilo que muitas vezes nós achamos, estamos protegidos, estou protegido no meu ressentimento, eu não quero me machucar mais, eu vou me isolando, quando na verdade o inimigo das nossas almas, o inimigo das nossas vidas está nos observando, esperando o momento certo para destruir as nossas vidas e nos levar distante daquilo que é o plano de Deus nas nossas vidas. Talvez nesse momento o Espírito Santo já esteja ministrando ao seu coração. Será que você não já está vivendo um tempo de ressentimento? Um tempo de isolamento? Que não consegue fazer amizades, que não consegue confiar nas pessoas? Eu acredito que durante toda essa mensagem o Espírito Santo quer trazer à tona aquilo que está no nosso coração e quer trazer urgência ao nosso coração sobre a necessidade de nos curarmos dos ressentimentos para que não possamos nos isolar dos nossos relacionamentos e nos tornarmos presas fáceis diante das tentativas do diabo. Amém? Por isso é importante nós falarmos sobre isso. E o contexto do livro de Jó é que Jó ele era um homem muito rico. Ele era o homem mais rico do seu tempo. Jó ele tinha uma família abençoada. Jó ele tinha um casamento abençoado. Jó ele tinha propriedades, ele tinha funcionários. Mas a gente vê no decorrer da história de Jó, em uma situação que começa, inclusive com a permissão do próprio Deus, de deixar com que Satanás tocasse
em tudo que Jó tinha, embora ele não pudesse tocar em Jó, mas Deus permitiu que o diabo tocasse em tudo aquilo que estava em volta da vida de Jó. E a gente vê na caminhada que vida difícil, que drama Jó passa a viver. De um homem rico, ele vai à falência, ele perde todas as suas propriedades, os seus filhos são mortos, a sua esposa o abandona e fica contra ele. Além do mais, Jó ainda contrai uma doença sem cura e muito dolorosa. E aquilo que parecia uma vida perfeita, Jó, sendo um homem íntegro e reto diante de Deus, passa a se tornar uma vida de completo caos. E se não bastasse as situações que Jó viveu, as frustrações, agora os seus amigos, a sua esposa, passa também a ser um problema na vida dele. A gente vai ver que mesmo em meio a toda essa dor, em nenhum momento Jó amaldiçoou o seu Senhor. Em nenhum momento Jó ele vai blasfemar contra Deus. Mas o grande ressentimento de Jó é que no momento da dificuldade, no momento da luta, no momento onde ele estava sendo provado, as pessoas que ele contava, as pessoas que ele amava, o traíram, ficaram contra ele, agravaram o seu problema. E aqui a gente vê possíveis causas de ressentimento na vida de Jó, mas talvez essas causas também aconteçam em nossas vidas. Primeira coisa são os rótulos que recebemos dos outros. Talvez você algum dia recebeu algum rótulo por alguma atitude que você teve, por algum comportamento, por algo do seu passado e que você já viveu uma transformação e as pessoas não conseguem aceitar. Mas Jó vai dizer em Jó 19, 2-4, até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes. Não se vergonha de agredir-me? Eles estão falando, olha, vocês continuam me rotulando como pecador. Vocês continuam declarando palavras negativas, palavras de maldição na minha vida. Talvez os motivos do meu ressentimento, do seu ressentimento, sejam palavras que você recebeu, palavras que talvez até hoje sejam declaradas contra a sua vida, talvez na sua presença. Mas também somos muito machucados na nossa caminhada por palavras que não são faladas diretamente a nós, para a nossa transformação, mas palavras que são faladas das nossas costas e chegam até nós, de críticas, de fofocas, e muitas vezes, como na vida de Jó, são falsos julgamentos. E ele vai dizer, vocês pensam que são melhores do que eu e acham que a minha desgraça prova que sou culpado? Jó sabia que ele tinha uma vida reta diante do Senhor. E o motivo de Jó estar vivendo tudo aquilo não era por causa do seu pecado. Mas Jó estava passando por um momento de injustiça. E nós, na nossa caminhada, muitas vezes também somos julgados da maneira errada. Talvez alguém aqui passou por uma situação onde você tomou uma atitude, onde você tomou a decisão motivado por algo bom, bem intencionado, mas as pessoas, sem te conhecerem, sem conhecer o seu coração, começaram a falar, começaram a te criticar, de repente, por um motivo que não tem nada a ver com a sua intenção, dizendo que você fez por um motivo que não era aquilo que você queria, como se você estivesse mal intencionado, como se você estivesse com interesses ruins, interesses vaidosos ou interesses egoístas. Quantos de nós não passamos por isso? Jó viveu também que levou ele a uma condição de ressentimento, traição e rejeição de pessoas que ele confiava. Então Jó vai dizer, olha, todos os meus amigos chegados me detestam, aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Sabe, existem marcas que nós carregamos que geram ressentimentos em nossos corações de pessoas que só passaram por um momento. No período talvez da escola, da faculdade, em algum trabalho que você teve um chefe, um amigo, um funcionário, um amigo seu, um sócio numa empresa, e que talvez por algum momento aquela pessoa passou, te machucou assim,
mas porque essa pessoa não faz parte mais da sua vida, você não caminha mais ao lado dessa pessoa, ela não tem mais influência no seu dia a dia, aquilo passou. Você resolveu, talvez um dia você encontrou a pessoa e tratou ela normalmente, você percebeu assim, olha, passou, não estou mais ressentido. Mas a grande questão é quando o ressentimento, a ferida, ela vem de pessoas que nós confiamos, pessoas que nós amamos, pessoas que nós esperamos dela o melhor, nós criamos expectativas. E quando essas pessoas nos traem, quando essas pessoas nos frustram, quando essas pessoas não apenas negligenciam o cuidado e a proteção, mas aqueles que muitas vezes nós esperávamos o amor e o cuidado, são a causa da violência que nós sofremos, aí é mais difícil. Porque muitas vezes os laços familiares, os laços de vida, os laços biológicos, tornam impossível nós desconectarmos totalmente. E aquele sentimento de uma ferida que aconteceu uma vez, de uma lembrança que fica na memória, de uma marca que talvez te levou a tomar outras decisões, te levou a uma vida diferente daquilo que você sonhava, é muito difícil desapegar daquela dor, porque parece que essa dor está sempre voltando. E a frustração de ser ferido por quem nós amávamos é muito maior do que talvez sermos feridos com pessoas que a gente não sabia se poderia contar ou não. E o ressentimento, muitas vezes, ele está guardado no nosso coração. Guardado como uma poeira que fica lá debaixo do tapete. Um ressentimento, muitas vezes, ele está, por exemplo, no casamento. De coisas que nós já conversamos, já teve alinhamento, já teve perdão, mas quando acontece uma situação, a gente volta lá de novo e fala, lembra daquela vez? O sentimento ainda está ali, a dor ainda está ali, porque aquilo não foi resolvido totalmente. Então o ressentimento, ele é causado por essas feridas, por aquilo que sofremos, por pessoas. E muitas vezes esse ressentimento vem pelas pessoas que nós amamos. E muitas vezes estamos convivendo com esse ressentimento, achando que não está influenciando nada, mas isso está limitando de vivermos o melhor que Deus tem na nossa família, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos. E muitas vezes isso acontece não apenas no âmbito só pessoal, mas quanto de nós não estamos ressentidos com a igreja? Por causa de situações do passado, por causa de líderes que nos feriram. E muitas vezes nós não conseguimos desfrutar da comunhão plena, da unidade plena que Deus preparou. Por quê? Porque o nosso coração ainda está ressentido. A dor, a ferida ainda está ali e não conseguimos resolver. E talvez achamos que o melhor é guardarmos a dor para nós mesmos. Essas são algumas causas do ressentimento. Só que esse ressentimento na vida de Jó não tem apenas causa. O problema é que esse ressentimento ele é causado por algo, mas depois da causa chegam as consequências do ressentimento. E Jó também sabia qual eram as consequências desse ressentimento, que podem ser profundas em nosso coração. Olha o que está dizendo no livro de Jó 5, versículo 2. O ressentimento mata o insensato. Então, o primeiro alvo desse ressentimento é a própria pessoa que está ressentida. E a inveja destrói o tolo. Eu mesmo já vi um insensato lançar raízes, mas de repente a sua casa foi amaldiçoada, seus filhos longe estão de desfrutar segurança. Primeiro fala sobre quem está ressentido, agora está falando sobre a casa, a família, os filhos. Maltratados nos tribunais, não há quem os defenda. Os famintos devoram a sua colheita. O que é a colheita que está falando aqui no livro de Jó? É o resultado do trabalho. É o trabalho, é aquilo que a pessoa faz, que também se torna um alvo.
tirando-o até do meio dos espinhos, e os sedentos sugam a sua riqueza. É quando até os recursos são atingidos. Então a primeira coisa que ele está falando é o ressentimento mata o insensato. E por que ele chama o ressentido de insensato? Porque aquele que se apega no ressentimento está se pegando a algo que não traz solução. Ele está falando ressentido, ele está voltando a um passado que não tem a capacidade de resolver o presente. A gente pode se compadecer da dor que alguém sofreu do passado. A gente pode lamentar aquilo que nós experimentamos e pensar assim, poderia ter sido diferente. Mas uma coisa é, a nossa dor do passado e nos apegarmos a ela não pode resolver aquilo que já aconteceu. E não pode solucionar o nosso presente, muito menos dar um norte para o nosso futuro. Por isso que o ressentido se torna insensato. E por quê? O ressentimento, que é causado por uma dor, ele potencializa a dor. Porque uma vez eu senti quando eu sofri, mas ressentir é o quê? Tem a ver com repetição, e sentir é a dor que eu experimentei. Então o ressentido, ele está potencializando aquela dor. Ele não está apenas sentindo várias vezes, mas ele está tornando aquela dor cada vez mais forte. É por isso que o ressentimento vai tornando a pessoa ressentida insensata. Mas aí o texto continua dizendo o quê? Os seus filhos sofrem, o ambiente da sua casa sofre. Porque a pessoa ressentida, como que ela é? Vamos ser sinceros aqui. Como nós somos quando nós passamos uma situação que somos machucados, que fomos feridos, que somos injustiçados, e aquilo que fica no nosso coração. Nós somos assim, não sofri aquilo lá, mas eu não vou falar para ninguém, eu vou guardar para mim só a minha situação. Querido, geralmente não é assim. Geralmente, quando nós passamos por uma situação, nós começamos o quê? Aquilo está tão forte em nosso coração que nós começamos o quê? A levar adiante a nossa dor. A gente começa o quê? A trazer pessoas que vão estar do nosso lado na nossa briga. E a gente começa a compartilhar a nossa versão daquela situação. É quando o ressentimento está tão grande que a gente começa a contaminar. E o ressentido, ele não consegue mais guardar aquilo. E aí ele está na mesa da sua casa, ele está falando sobre aquilo que ele sofreu. Ele se senta com seus amigos, ele está falando com o que sofreu. Ele sai para um tempo de qualidade com a sua esposa, mas ele está falando sobre a sua ferida, aquilo que fizeram com ele. Ele vai na igreja, ele vai na célula, ele está falando sobre o quê? Ele está falando sobre a sua dor. De maneira que ele não apenas se torna contaminado, mas começa o quê? A contaminar todo mundo que está à sua volta. De maneira que as pessoas começam a ficar também amarguradas. De maneira que as pessoas começam a ficar ressentidas. Eu falo isso por mim. Eu já fiquei irado com pessoas, ressentido com pessoas que eu nem conhecia. Só de tanto ouvir o quê? Histórias de alguém que passou por uma situação, estava ressentida e não se resolveu com aquilo. O meu coração foi contaminado. E muitas vezes, quando eu não resolvo, eu corro o risco de levar a minha ferida, a minha ofensa, e não apenas eu me tornar um insensato e ferido, mas tornar pessoas à minha volta, os meus filhos e a minha casa também, pessoas ressentidas e amarguradas. Nós precisamos examinar o nosso coração, precisamos examinar o que temos feito com a ofensa do nosso coração, para que não possamos transformar a nossa casa num lugar de ressentimento e as nossas próximas gerações caminharem também debaixo de um legado de ferida e de ressentimento. Mas ele continua dizendo, olha, o trabalho é atingido. Por quê, gente? Isso. Por que muitas vezes a pessoa começa a dar errado no trabalho, nos negócios, nos propósitos que ela tem na vida? Porque o ressentimento, ele é o alimento do nosso ego. Então,
quanto maior é o meu ego, mais fácil é dele ser atingido. É como se a minha vida virasse uma vidraça. Se o meu ego está lá pequenininho, escondido, jogado lá na cruz, eu passo por situações, eu tenho uma reunião no meu trabalho difícil, eu passo por uma conversa complicada, às vezes eu passo por alguém que ia falar comigo, a pessoa nem me olha direito, mas eu relevo aquilo, por quê? Porque meu ego está pequeno. Meu ego está guardado em Jesus. É muito difícil das pessoas atingirem, pessoas que têm o ego pequeno, dificilmente elas vão se ofender por uma coisa pequena, por uma palavra, ou na primeira vez que alguém agir negativamente com ela. Pessoas que têm o ego pequeno, porque diminuíram em Cristo Jesus, tendem muitas vezes a situações que elas estão certas, não se ofenderem, se ofenderem com a outra pessoa, mas liberarem um perdão antes mesmo que a pessoa saiba que errou. Agora, a pessoa que ela tem um ego grande, que ela foi alimentando, cara, você passa ali do lado no corredor, você esbarra na pessoa, pronto, quebrou. Esbarrou no ego dela. Você deu uma palavra diferente, pronto, desmontou a pessoa. Talvez não foi por aquilo que você fez, talvez não foi por causa daquilo que a pessoa fez para você naquele momento, mas porque o meu ego foi alimentado tão grande que nem se as pessoas tentarem errar, elas conseguem. Por quê? Porque eu fui alimentando. E aí a minha vida virou uma vidraça. E aí nos meus ambientes de trabalho, nos meus relacionamentos, na minha vida social, eu não consigo mais lidar com os problemas mínimos, com os conflitos mínimos. Qualquer coisa que acontece, aquela pessoa que espana, e chuta o balde, e reage de uma maneira agressiva. É uma pessoa que desenvolve relacionamentos que ninguém confia nela. Ninguém sabe como ela vai estar naquele dia. E aí o que ocorre? Alimenta ainda mais o ressentimento. E ele vai falar no final, de forma que sugam a sua riqueza. Porque aí, como o meu ego está tão grande, eu não consigo mais viver em sociedade, parece que essa coisa vai escalando, eu vivo de frustração. As coisas dão errado, o meu casamento dá errado, o meu trabalho, os meus sonhos não acontecem. E aí eu vivo o quê? Uma frustração contínua. Porque as frustrações, os fracassos vão se repetindo na minha vida, e aí eu me torno aquela pessoa que passa a vida inteira contando a história do porquê as coisas não aconteceram, porque algum dia alguém fez algo comigo. Olha, era para eu viver esse sonho, mas sabe por que eu não vivi? Porque lá atrás apareceu um cara na minha vida, o cara acabou com tudo. Ah, mas e depois? O que você fez? Não, depois eu fui para outra situação, e aí aconteceu a mesma coisa. Eu vivo nessa repetição, onde todos os recursos, toda a força, seja material, espiritual, emocional, que Deus tinha para a minha vida, é enterrado. Por quê? Porque eu assumi, eu sou vítima dessa vida, eu sou resultado do que fizeram comigo, e agora a história que eu tenho para contar não é a partir das minhas decisões ou da minha escolha, é a partir daquilo que o meio que eu vivi, que as pessoas fizeram comigo, e eu sou resultado disso, e eu só tenho agora uma vida para lamentar, não há nada que eu possa fazer. Uma vida totalmente destruída, uma vida totalmente de fracasso. Talvez você esteja aqui e está tudo bem, mas se há algum sentimento de ressentimento no seu coração, começa a avaliar. Porque às vezes é uma coisa pequena, que quando está pequeno pode ser resolvido, enquanto está no seu coração, enquanto é só você e seu marido, você com a sua esposa, você com seu pai, se resolva. Mas não deixe que o ressentimento escale na sua vida e destrui e frustre tudo aquilo que Deus preparou para você. Então Jó, ele viveu isso, Jó entendia essa situação. Mas Jó foi alguém que decidiu não ser vítima do ressentimento. Jó decidiu ser alguém que venceria, que seria curado do ressentimento. E essa é a parte mais importante, que eu quero gastar tempo com você. É dizer para você que não importa a condição que você entrou aqui. Não importa, talvez, enquanto nós vamos usando exemplos,
Talvez você pense assim, essa situação está acontecendo, essa situação começou a acontecer. Talvez, infelizmente, você veja na sua vida já isso mais enraizado. Talvez você já esteja sofrendo grandes consequências, decisões e talvez até questões irreversíveis por causa do ressentimento. Mas eu quero dizer para você, a história ainda não acabou. Como ainda não tinha acabado na vida de Jó, porque Deus ainda tem um plano. E quando nós olhamos para a vida de Jó, começa um processo de cura, aonde nós podemos aprender também com ele. E a primeira coisa que nós temos que fazer para sermos curados do ressentimento é abrir o coração e contar para Deus a nossa dor, contar para Deus aquilo que nos fizeram. Olha só o que Jó vai dizer no capítulo 7, versículo 11. Por isso não me calo na aflição do meu espírito, eu desabafarei na amargura da minha alma, farei as minhas queixas. Então Jó, ele não guardou a dor, ele vai falar no 10, versículo 1, minha vida só me dá desgosto, por isso darei vazão à minha queixa, e de alma amargurada me expressarei. Então Jó permaneceu fiel aos olhos de Deus até o final. A gente pode até se escandalizar com algumas coisas que Jó falou, pensando assim, olha, o que Jó está falando? Quem ele é para falar isso diante dos olhos do próprio Deus? Talvez coisas que a gente possa ler a Bíblia, achar que ele está blasfemando, está sendo infiel contra Deus, mas a Bíblia é clara que em nenhum momento Deus fez isso, Jó fez isso, em nenhum momento Jó amaldiçoou o Senhor. Por quê? Porque Jó se permitiu vomitar a podridão de dentro para fora. Ele entendeu que o ressentimento era tomar o veneno, era deixar dentro aquilo que estava podre. E Jó entendeu se havia algum lugar, se havia alguém que poderia ouvir a sua dor, porque o conhecia como ele era diante do seu Deus. E Jó fala, olha, está doendo, está difícil essa situação, mas eu vou declarar, eu vou abrir o meu coração para o meu Deus que me conhece, sabe como nós somos, como Ele é. A primeira coisa para nós vencermos o nosso ressentimento é reconhecer que aquilo nos feriu, que aquilo está doendo, que aquilo que está difícil, e abrirmos o nosso coração para o nosso Deus. E às vezes a gente acha o quê? Que Deus vai mandar um raio, que Deus vai nos castigar, porque estamos colocando diante dele a nossa frustração, a nossa dor, de situações na nossa vida que muitas vezes ele mesmo permitiu. Situações que acontecem conosco, situações que acontecem com quem nós amamos, ou com gente que nem conhecemos, mas toca o nosso coração, como catástrofes, situações de guerra. Se há uma frustração, se há alguma dor, se há alguma ferida no nosso coração que nós passamos, nós precisamos colocar isso para fora. Sabe por quê? Sabe qual é o grande segredo para vencer o ressentimento? Para vencer e para sermos curados, e talvez a grande prevenção do ressentimento em nossas vidas? Sentir. O segredo de eu não ressentir é eu sentir de maneira completa, é eu sentir de maneira plena. Sabe por quê? Porque Deus, Ele sente. A Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, porque Ele tem sentimento. A Bíblia diz que Jesus, ao ver o seu amigo, saber que seu amigo havia morrido, ele chorou. Ou seja, Jesus sentiu, mesmo sabendo que seu amigo, que ele poderia ressuscitar o seu amigo. Por quê? Porque sentir é melhor do que ressentir. E porque muitas vezes não sabemos a maneira correta de sentir, acabamos depois tendo que ressentir. É melhor aceitarmos a nossa dor, que aquilo que aconteceu conosco nos feriu, do que acharmos que é pouca coisa, e colocarmos diante do Senhor, diante do altar dele, tudo aquilo que nos incomoda. Talvez é uma coisa pequena que a gente acha assim, não, mas o crente, ele não pode se abater com essas coisas. Não, mas o crente não pode se abalar com esse tipo de situação. Queridos, você pode ser crente, você pode ser cheio do Espírito Santo, mas anjo nós não vamos virar.
As situações do dia a dia, dores que nós vamos passar, vão nos atingir. E muitas vezes, no primeiro momento, não vamos ter força para reagir de maneira plena. E nesse momento nós precisamos olhar para o Senhor e decidirmos o quê? Abrir o nosso coração e falarmos: está doendo, Senhor. Eu não estou conseguindo. Eu preciso chorar, eu preciso de ajuda. Para que Deus ele possa o quê? Prover a maneira correta. E muitas vezes Ele vai usar pessoas maduras. Muitas vezes Ele vai usar a igreja. Muitas vezes Ele vai usar uma bênção na sua vida, algo para dizer: meu filho, eu estou com você. Permaneça firme. Mas o segredo é abrirmos o nosso coração para a ajuda, da forma que Deus tem para nos oferecer. Então sinta. Às vezes estamos passando por situações que às vezes são diagnósticos, não são só diante de pessoas, e a gente está tentando rejeitar, a gente está tentando falar: não, eu não aceito. Ei, querido, aceite que Deus pode prover na sua vida, na situação que você está. E se está doendo, fala para Ele: Senhor, está doendo, mas eu sei que Tu és comigo, aonde quer que eu andar. É isso, querido. Muitas vezes é com dor que nós vamos, mas não vamos parar, se entendermos que muitas vezes aquilo que nós vamos o quê? Andando e chorando enquanto semeamos, é que vamos voltar colhendo os nossos feixes. Ah, querido, as lágrimas que muitas vezes pensamos que está nos destruindo, está rogando o solo da nossa existência para que possa brotar aquilo que Deus sonhou para as nossas vidas. Precisamos confiar que é no Senhor que colocamos o nosso ressentimento. Essa é a primeira coisa que Jó fez. Ele não aceitou guardar para ele. Se está doendo, se Deus permitiu isso, vou colocar para fora diante do meu Deus. Mas a segunda coisa que eu preciso fazer para vencer o ressentimento e a ofensa que fizeram comigo é me arrepender do meu pecado. Como assim, pastor? Como assim eu preciso me arrepender do meu pecado? Se eu fui a vítima, eu não fui o ofensor. Eu não machuquei ninguém, eu não fiz nada para ninguém. Como, para vencer o ressentimento, eu preciso pedir perdão dos meus pecados? É verdade. A melhor maneira de o Espírito Santo nos capacitar para perdoarmos aqueles que nos ofenderam, as situações que nós passamos, que trouxe dor ao nosso coração, é nós aprendermos a nos arrepender dos nossos pecados. Certa vez, Jesus ele conta uma parábola diante de uma situação onde uma mulher pecadora quebra um vaso, se derrama diante dele com perfume, com lágrimas. E porque essa mulher tinha uma reputação pecadora, as pessoas começam a questionar os discípulos se ele fosse profeta de verdade, ele saberia que ela era pecadora. Mas Jesus ele conta uma parábola que haviam 2 devedores. Um devia 50 denários, o equivalente a 50 dias de trabalho. O outro devia 500 denários, o valor de 500 dias de trabalho. E aconteceu que o Senhor, aquele que queria receber dessa dívida, perdoa os 2, da mesma forma. Mas um devia só 50 denários. E ele fica: como assim? Como assim aquele que deve 500 denários vai ser perdoado da mesma forma que eu, no mesmo tempo? Isso é injusto. Não pode ser. Talvez ele pensasse assim: ele precisa ralar um pouco mais, ele precisa pagar um preço muito mais, a dívida dele é muito maior. Mas Jesus está falando sobre essa mulher. Ele está falando: eu entrei aqui, eu não fui honrado como ela me honrou, eu não recebi nem água nesse lugar, mas essa mulher deu o que ela tinha de melhor para me honrar. Sabe por quê? Aquele que muito foi perdoado, muito amou. Sabe como eu entendi esse texto por muito tempo?
eu entendi que quem foi muito perdoado era aquele que já assassinou, era aquele que já abusou, aquele que já adulterou. Esse cara, ele foi muito perdoado. Mas não é isso que Jesus está ensinando. Sabe por quê? Porque o parâmetro nosso de pecado não é a santidade entre nós, é a santidade de Deus. E sabe o que Jesus está ensinando? Todos nós somos aqueles que devíamos a Ele 500 denários. E sabe quem é aquele que muito foi perdoado e por isso muito ama? Não é porque pecou muito, não é porque o seu pecado era mais grave. Aquele que muito foi perdoado é aquele que muito se arrependeu. Todos nós pecamos muito. O que vai definir se fomos muito perdoados ou pouco perdoados, na verdade, é o nível de consciência em relação à nossa podridão, em comparação a um Deus que não é apenas santo, mas é santo, santo e santo. E nós somos pecadores diante desse Deus. E é quando nós reconhecemos na nossa miséria que somos esses que devíamos muito, muito mais, e que o nosso pecado não nos levaria apenas à dor daquilo que fizeram conosco, porque é verdade que pessoas podem ferir pessoas, é verdade que as mazelas do mundo, as maldades, as violências, tudo aquilo que é considerado pecado, e a condição de mundo que nós vivemos é a consequência do pecado, pode nos levar a viver muitas dores, mas eu quero dizer algo: a dor que nós merecíamos pelo nosso pecado é muito maior do que a dor que qualquer um aqui pode causar. A dor que merecíamos por causa da nossa desobediência, por causa do nosso orgulho diante do nosso Deus, por causa da condição que Ele nos encontrou, era muito maior em tempo, em intensidade. Porque sofremos as nossas dores, mas estamos a uma oração de encontrarmos o nosso Deus. Sofremos mazelas, mas estamos a um quebrantamento de encontrarmos restauração. Passamos por muitas frustrações, mas Deus está falando: eu tenho algo novo, eu tenho uma nova história para a sua vida, eu posso fazer algo além. Ah, querido, e o sacrifício que Jesus pagou na cruz por nós era a nossa responsabilidade de uma dor que não era momentânea, mas de uma dor eterna. É quando eu reconheço que Jesus pagou o preço na cruz e eu falo: Senhor, eu sou pecador. Eu era alvo de uma dor muito maior do que a dor que fizeram comigo. Há uma gratidão em meu coração, aonde eu sou grato, aonde eu me alegro, porque a maior dor que eu tinha na minha vida, que era a dor de uma morte, de uma eternidade longe de Deus, foi resolvida. E muitas vezes, diante dessa dor, eu olho para aquele que me ofendeu e eu falo assim: eu posso liberar, eu posso perdoar. Em alguns casos que não envolvem crimes, situações mais complexas, eu não apenas vou perdoar, eu não apenas vou liberar, mas eu decido: eu posso recomeçar o relacionamento, eu posso tentar conversar de novo, eu posso tentar dar o direito da dúvida para essa pessoa em situações mais simples, que são do dia a dia, que as pessoas mudam, que o Espírito Santo transforma. Então, a partir do momento que eu entendo que eu preciso me arrepender do meu pecado, porque muito me arrepender vai me levar a muito amar, eu consigo então liberar perdão. Liberar é se libertar primeiro a si mesmo. Decidir: eu não quero viver com todo esse lixo dentro de mim. Mas a partir disso, liberar aqueles que me ofenderam de todos os rótulos. Sabe por quê? Porque o perdão libera portas no mundo espiritual para que Deus cumpra o plano que Ele permitiu no início da ofensa. Eu quero te dizer algo: talvez você não acredite plenamente, talvez você ache que é utopia,
mas no momento da sua dor, a provisão já existia diante de Deus. No momento da sua dor, Deus já tinha um plano de redenção. E foi isso que aconteceu com Jó. Ele só precisou conseguir liberar para que tudo aquilo que Deus tinha, o plano de redenção, se cumprisse na vida dele. Olha só o que está escrito em Jó 42:10. Depois, que Jó orou pelos seus amigos. Que amigos? Que estavam perseguindo, que estavam machucando, que estavam trazendo ressentimento. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo aquilo que tinha antes. Eu declaro que depois que você liberar perdão, que depois que você for curado, Deus vai restituir com algo melhor na sua vida, na sua história, porque Ele já preparou algo muito melhor. Depois que Jó perdoou, depois que Jó liberou, depois que Jó decidiu viver uma nova vida, uma vida nova, uma vida saudável, uma vida de cura, Deus liberou tudo aquilo que Ele já tinha preparado desde o início. Querido, chegou o dia. Talvez hoje Deus te trouxe aqui nessa manhã porque Ele quer liberar algo sobre a sua vida que já está pronto desde o início, e Ele só precisava que você desse um passo de se quebrantar diante do altar dEle e falar: Senhor, eu libero todo espaço. Eu entendi que sou pecador, mas eu entendi que o Senhor me perdoou, e quando eu liberar esse perdão em nome de Jesus, céus vão se abrir e tudo aquilo que Deus preparou vai chegar na sua casa, na sua vida, na sua família, na sua história, em nome de Jesus. Querido, como é bom ter uma esperança em Jesus, como é bom confiar nesse Deus que nos salvou e nos libertou. Aleluia. Deixa eu ir devagar para não bater minha mão aqui de novo. Quebrar esse negócio. Porque é uma alegria em ver como o plano de Deus é perfeito nas nossas vidas. Querido, depois que eu libero o perdão, eu entendo que até o sofrimento é uma ferramenta de Deus para que a glória dele se manifesta através da sua igreja, através da família, através dos filhos do Senhor. Querido, eu sei que é muito difícil lidar com sofrimento. Eu sei que até a teologia tem uma complexidade acerca disso, aquilo que nós chamamos de teodiceia, que é a partir de observar o sofrimento e talvez tentar negar até os atributos de Deus. Ou Deus, Ele é bom, ou Ele é todo-poderoso, porque esse Deus, Ele é bom e totalmente poderoso, Ele não permitiria que a maldade do mundo acontecesse. Então, se Deus não impede, Ele não é todo-poderoso. Então, um argumento que tenta negar quem Deus é. E por isso para nós é muito difícil, mas o plano de Deus, pleno de Deus para a eternidade, vai muito além da nossa compreensão. E eu sei que é muito difícil porque é uma situação complexa, eu não quero ser simplista aqui entrando muito nesse assunto, é muito difícil a gente conseguir ilustrar como Deus é, como Deus se revela aqui. Mas eu creio que numa escala bem menor, considerem isso, como eu falei, toda ilustração que nós usamos para revelar o nosso Deus seria pouco diante da situação, ou diante da grandeza do nosso Deus, mas eu quero usar uma experiência que nós muitas vezes usamos um pouco, para entender por que Deus permitiu isso na vida de Jó, e porque mesmo assim ele tinha um plano ainda além, que só no final foi cumprido. E o pouco que eu consigo pensar nisso é quando eu preciso levar os meus filhos para tomar vacina. Porque não é como alguém que apareceu lá em casa, como um resfriado. Não, somos nós, os pais, que estamos levando. É uma iniciativa nossa. E não é porque eles fizeram algo de ruim. É porque faz parte de um processo, de um amadurecimento para a vida deles. E a gente chega lá, se não basta, o nosso coração fica na mão, de que vai chorar, de que vai doer. A enfermeira fala assim: olha, alguém precisa segurar.
E geralmente é o pai, né? Lá sou eu. Que às vezes por fora a gente tem mais força, mas às vezes por dentro a gente é mais coração mole. E aí a gente tem que segurar. E aí vem lá com a agulha. E a gente fica com medo da criança ficar traumatizada, não fica? Por quê? Porque nós estamos colocando naquela situação. E a gente fica pensando assim, talvez a criança fica pensando assim, se o papai fosse forte de verdade, ele ia me proteger dessa dor. Né? Se ele fosse bom, ele não estaria me trazendo para cá. Então, ou o papai ele é bom e ele não consegue me tirar aqui, ou ele é forte e consegue me tirar, mas ele não é bom para me tirar dessa situação. Talvez é aquilo que nós colocamos muitas vezes diante de Deus, não é? Como eu falei, uma coisa muito pequena para algo muito mais complexo, uma discussão muito maior. Mas por que a gente permite isso? Porque nós sabemos que há algo muito maior que Deus já preparou. Porque nós sabemos que na vida dos nossos filhos é importante que eles passem por aquilo e aquilo vai fortalecer. E que aquela pequena dor, que talvez para eles naquele momento é a maior dor do mundo, depois eles vão saber que foi aquela dor que fortaleceu, que fez eles terem uma vida saudável a partir dali. E eles vão saber, e nós sabemos hoje, a gente tem as marcas, né? Mas a gente sabe que passamos por aquilo com amor, com a presença e com muito cuidado. Não fomos abandonados, mas era necessário passar por aquela dor para que algo melhor fosse revelado a nós. Assim é o nosso Deus. Uma vez eu vi uma história de missionários que ficaram 50 anos no campo missionário. E quando eles voltaram para casa, depois de 50 anos enviados pela igreja, eles pensaram assim, olha, quem será que vai estar lá para receber a gente? Quantas pessoas vão estar ali? E eles vieram de navio, talvez vai ter uma grande festa. E quando eles chegaram perto, tinha realmente uma grande festa. Eles estavam velhinhos, cartazes, balões, muitas coisas, uma multidão de gente. Eles pensaram assim, olha só o nosso legado, das cartas, do testemunho que nós mandávamos. Olha quantas pessoas aqui. E aí, eles eram velhinhos, até eles conseguirem pegar as malas, carregar as coisas e chegar até aquela multidão. E eles chegaram lá, não tinha mais ninguém. Todo mundo tinha ido embora. E eles falaram, cadê todo mundo? Cadê toda aquela festa? Cadê todos aqueles cartazes? E eles perceberam que não era para eles. E eles ficaram frustrados. E o homem, ressentido, começou a reclamar, cadê todo mundo? É assim que nós somos recebidos, 50 anos no campo missionário, e quando nós chegamos em casa, é assim, que o seu Deus recebe a gente, porque aí não era nem mais Deus dele, era Deus da mulher. É assim que o seu Deus, é assim que a sua igreja recebe. Fala aí com o seu Deus. Depois de tantas vidas, tanto cuidado, tantas pessoas que nós pagamos o preço, tantas doenças que nós enfrentamos lá naquele país, é assim que o nosso Deus nos agradece quando chegamos na nossa casa. E ele ficou por alguns dias assim. E aí ele sempre falava para a mulher, e aí mulher, cadê a gratidão? Fala aí com o seu Deus, essa é a recompensa, isso é o que a gente recebe no final. E de tanto insistir, um dia ele falou, e aí, o que seu Deus te falou? Deus falou com você, seu Deus? E a mulher vira para ele, a esposa, e fala, sim, Deus falou. Então fala aí, o que seu Deus falou? Se é assim que ele recebe a gente quando a gente chega em casa? E a mulher falou, sim, Deus falou. Deus falou para mim que nós ainda não chegamos em casa. Ah, queridos, toda essa pequena e passageira aflição está produzindo em nós um peso de glória eterna. Um peso de glória eterna, sabe? Deus podia nos livrar de todas as nossas dores,
Deus tem poder para nos dar uma vida perfeita aqui na terra. Mas Ele não prometeu isso, porque Ele sabe que muitas vezes, primeiro, Ele já foi preparado um lugar muito melhor. Ele já foi preparar moradas para uma realidade de eternidade. Então, o primeiro entendimento de que o sofrimento gera glória em nós é entendermos que nenhuma dor mais é eterna nas nossas vidas. Toda dor é passageira. Jesus já garantiu isso. Mas a segunda coisa não é que aquilo que Deus fez para nós, mas a questão é aquilo que Deus quer fazer através de nós. Porque se Deus ele muda a realidade do lado de fora das nossas vidas, poderíamos viver uma boa coisa, poderíamos ter uma vida muito atrativa, mas não teríamos um testemunho e uma autoridade para levar a nossa fé adiante. Mas porque Deus não nos livra de sofrimento e nós sofremos igual todo mundo, Deus nos dá a oportunidade de dizer que o reino dele não está do lado de fora, mas o reino dele está dentro de nós. De maneira que no mais alto nível de sofrimento, onde os primeiros cristãos eram mortos, eram presos, sofriam mártires, e até hoje nós vemos isso. Ao invés de fugir do sofrimento, ao invés de questionar a existência de Deus, eles falavam assim: olha, eu não quero ser solto, eu não quero ser livre da morte, eu não quero negar a minha fé. Sabe por quê? Porque aquilo que me espera depois daqui é muito maior do que aquilo que eu posso experimentar nessa terra. Que iriam prender aqueles que viviam a partir de uma glória eterna, mas ninguém pode prender aqueles que já estão livres. Nenhum sofrimento dessa terra mais é capaz de acorrentar a mente, o coração e as emoções daqueles que já são livres na eternidade que Jesus preparou. Mas é esse sofrimento que nos dá autoridade, e a nossa vida se torna uma arma apologética num mundo que não sabe em quem acreditar, que não encontra mais esperança em homens, em situações e circunstâncias, na política. Há um Deus soberano sobre todas as coisas, há um nome sobre todo nome, e nós precisamos ter uma fé madura, que assume a responsabilidade de que a dor que fizeram comigo é na cruz que eu trato, é no perdão que eu libero e sou curado, para que a partir da minha cura eu seja uma arma apologética, onde a verdade e o coração do nosso Deus é revelado. Ah, querido, eu quero sim te chamar hoje a um convite à cura, e você já pode se preparar para vir aqui à frente, mas eu quero ir além. Eu quero te levar a um convite a fazer parte de uma grande revelação de quem Deus é, porque a cura que Ele vai derramar, os milagres, o céu aberto sobre a sua vida, vai gerar em você uma fé madura, para que você leve isso adiante, e o reino de Deus seja conhecido onde você passar. Amém? Saia do seu lugar, venha para o altar, e nós vamos orar por você. Pode vir. Pode ficar de pé no seu lugar. E eu quero orar pela sua vida agora nesse tempo. Você que entendeu isso: Senhor, eu preciso liberar perdão. Eu não quero viver mais pelo ressentimento. Eu entendi essa mensagem é para a minha vida. Diante de dores que eu já passei, diante de situações que já me trouxeram sofrimento, diante de situações do passado. Talvez você já esteja vivendo na sua vida consequências disso. Ou talvez você quer se posicionar diante do altar do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero fazer algo com aquilo que eu sofri, eu quero gerar um testemunho a partir da minha experiência. Como nós temos visto nesse tempo testemunho de muitas pessoas. Esse é o momento de você fazer como Jó, decidir não esconder, mas decidir colocar para fora diante do altar do Senhor e falar: Senhor, eu entendi que o Senhor permitiu que na minha história essas coisas aconteceram, mas hoje eu quero liberar do altar do Senhor, porque na Tua soberania, a partir de hoje, eu vou viver novidade de vida e novidade na minha história. Então agora esse é o momento, quero te convidar, saia do seu lugar, venha até a frente e se coloque de joelho diante do altar do Senhor, porque nós vamos orar aqui hoje. E eu creio que Deus quer liberar algo sobre a igreja nesse momento.
Eu creio que Deus quer curar, eu creio que Deus quer restaurar filhos. Eu quero que Deus ele vai intervir em gerações da sua vida, transformar casamentos. Faça isso em nome de Jesus. Qual é a sua dor? Não se intimide, não tenha vergonha. Nós estamos como família aqui e Deus é que sonhou esse momento, Deus é que preparou. Tudo está diante das mãos dele, nada foge do controle dele. Então você pode sair, se você sente que há coisas travadas em sua vida, coisas que se repetem, situações, se coloque diante do altar do Senhor e falando: Senhor, o que falta ainda? Espírito Santo, começa a revelar agora a tua igreja, começa a revelar aos teus filhos aqui nesse lugar, se há alguma ferida, se há alguma dor. Gera ousadia no coração, sobre a identidade, sobre as palavras. Nós não queremos remoer a dor aqui, nós queremos entender e discernir o propósito do Senhor. Nós queremos desarmar o inimigo aqui nessa manhã, Deus. Hoje o inimigo não tem mais vez, hoje o diabo não tem mais chance, hoje não importa se ele vai ficar ao derredor, hoje a voz do teu Espírito é muito mais forte do que o rugido de Satanás, trazendo medo sobre o futuro, sobre a vida dos seus filhos. Faça isso em nome de Jesus. Enquanto nós adoramos nesse momento, decida, faça a sua parte nesse mover espiritual do Senhor, se colocando diante do altar dele, para que ele venha com essa cura que ele tem para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Não importa a dor, não importa se é sobre perdão, não importa se é sobre ressentimento. Se você está vivendo uma vida longe de Jesus, o que você mais precisa é de Jesus e pronto. E pronto. Não importa se é o problema no casamento, é no trabalho, é nas finanças. Se a sua vida está distante de Jesus, isso é o que você mais precisa aqui nessa manhã. E eu quero te dar a oportunidade de você dar um passo. Diante de tudo que você ouviu aqui, e talvez essa mensagem era o que você precisava para entregar a sua vida, se render, deixar de lado os argumentos, deixar do lado o medo, as circunstâncias, e entregar a sua vida para viver de maneira íntima, um relacionamento com Jesus, entendendo que a sua vida não será perfeita, mas que Ele, Cristo, em nós, a esperança da glória. Eu quero fazer um convite, ainda de olhos fechados. Se você está no seu lugar e você deseja entregar a sua vida a Jesus, só faz assim, só dá um tchau assim, fala: olha, eu quero entregar a minha vida a Jesus aqui nessa manhã, eu quero viver uma nova vida com Ele, porque eu vou orar agora para Deus trazer cura, e eu quero orar por você. Talvez nessa manhã ainda não se entregou totalmente para essa nova vida, mas talvez hoje seja o dia que você precisa se entregar. Aí mesmo no seu lugar, há alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus? Na galeria, há alguém? Vamos orar, colocando nossas vidas aqui diante do Senhor, para que Ele venha com cura sobre nós. Pai, nós entendemos, Deus, que o Senhor cuida de nós em todo o tempo. E nós abrimos mão, Deus, muitas vezes da nossa incredulidade, das nossas frustrações, da nossa dor, e nós decidimos ter uma fé madura que confia em Ti em toda e qualquer circunstância. Capacita os Teus filhos, Deus. Perdão está sendo liberado aqui, cura de feridas estão sendo liberadas, palavras estão sendo, ó Pai, lançadas na cruz, Deus, e os Teus filhos se preparam para viver um novo. Aqueles que estão aqui, que se colocaram diante do altar, aqueles que talvez preferiram ficar também no lugar, Deus, age com cura, Deus. Capacite Teus filhos, gera um quebrantamento e uma consciência, Deus, de que são dependentes e de que não importa se a dor aumente nas nossas vidas, na nossa cidade, no nosso país ou no mundo, porque aonde o pecado abundou, superabundou a graça do Senhor, e o Senhor tem controle sobre todas as coisas. Por isso nós te adoramos, por isso te exaltamos, Deus. Por isso glorificamos o Teu nome nesse lugar, em nome de Jesus, para que as portas do céu sejam liberadas
sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias ao Senhor. Nós agora, diante de tudo aquilo que nós ouvimos, esse é o nosso momento também que separamos para celebrar a ceia do Senhor. Queria saber, alguém não pegou o cálice? Alguém que participa da ceia não pegou o cálice, o pão? Tem alguém? A nossa equipe está lá atrás. De repente você entrou e não recebeu lá na porta. Tem alguém na galeria que precisa receber? Levante sua mão, dá um tchau assim, para que a equipe possa ir até você. Alguém? Todos receberam lá atrás. Enquanto nós nos preparamos para a ceia, eu quero deixar um texto com vocês sobre a orientação de Paulo acerca da ceia do Senhor, que tem a ver com tudo aquilo que nós conversamos aqui nesse tempo. 1 Coríntios 11, 23. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou ele o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Mais uma vez, é sobre o até que Ele venha. Mais uma vez, Jesus está revelando a nós que até a dor dele, assim como a nossa, é só por enquanto. A morte dele foi só por enquanto. A nossa dor, a nossa luta é só por enquanto, mas o que é eterno nas nossas vidas é uma eternidade ao lado dele. Então hoje, diante das nossas dores, diante das nossas lutas, diante das nossas situações, poxa, que legal seria se tivéssemos aqui hoje para celebrar a ceia, alegres, porque não temos nenhum diagnóstico de enfermidade, né? Porque não temos nenhum desempregado, porque não temos ninguém com uma situação triste, porque não tem ninguém com a situação de luto. Que bom seria se a gente pudesse celebrar a ceia assim. Diante dessa situação, a gente poderia pensar, pois seria tão mais fácil, né, celebrarmos essa vida abundante que Deus preparou, né? E olha que para eu falar assim sobre isso é difícil, porque eu sou quase o oposto da melancolia. Mas olha, queridos, é em meio a essas dores, em meio a essa luta, que Jesus está revelando para nós: olha, eu já levei as feridas de vocês, eu já levei as dores de vocês, e a alegria, o testemunho, é que até olhando para a morte do nosso Deus, que foi por nossa causa, a gente pode celebrar, porque 3 dias depois Ele ressuscitou e Ele está vivo. Ele está vivo, dizendo para nós: sabe essa dor aí? Vai passar. Você não sabe ainda. Os seus olhos não conseguem contemplar, mas estou preparando moradas. Um dia eu vou procurar, um dia eu vou buscar a minha noiva e eu vou levá-la para uma realidade onde não há mais choro, onde não há mais lágrima, onde toda a realidade é transformada, onde um novo ser é formado em você, em um corpo glorificado.
Então eu quero te convidar a anunciar a morte de Jesus até que Ele venha, com gratidão, porque não é por mérito, mas é por causa da graça dEle. Comamos então o pão. Bebamos o cálice também. Vamos orar, encerrar o nosso culto. Pai, nós te agradecemos nesse tempo, nessa manhã. É por Tua causa que nós somos igreja. Obrigado, Deus, por esse culto. Que todos nós, ó Deus, sejamos transformados por essa palavra. Aqueles que estavam ressentidos em nome de Jesus já estão liberados. Quantas coisas ainda vão acontecer nas nossas vidas, quantas surpresas. Mas estamos prontos, Deus, para revelar ao que está do lado de fora aquilo que está dentro de nós. A eternidade do Senhor, por isso nós oramos e nos apegamos dessa fé. Oramos, Deus, para que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a consolação do Espírito Santo seja sobre toda a Tua igreja aqui nesse lugar e sobre toda a Tua igreja na face da terra, hoje e para todo sempre. Que Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor.